Tudo certo, aqui vai uma análise sobre um gato. Tem 2 orelhas, uma cauda, 2 olhos, 4 patas. Um design bastante simples e uma boa qualidade em sua forma, tal como acontece com outros animais que à primeira vista parecem perfeitos. No entanto, por trás dessa bela aparência, a evolução escondeu muitos erros que ninguém deveria saber. Não preciso nem dizer que o oceano ainda não foi totalmente explorado. Foi por isso que as pessoas que de repente descobriram um peixe estranho na superfície ficaram surpresas. Ele não era como nenhuma espécie já conhecida, ninguém nunca viu nada parecido. Conheçam o engolidor negro, um pequeno peixe que pode crescer até 25 centímetros de comprimento e prefere viver o mais fundo possível no oceano. Acredita-se que ele possa morar em uma profundidade de até 4 quilômetros. Portanto, o engolidor negro não foi fácil de se encontrar, até que o processo da evolução cometeu um erro. O engolidor negro se alimenta de peixes, engolindo-os por inteiros, e é graças ao seu estômago, que é bem estranho, ele consegue engolir presas com o dobro de seu comprimento e que tem 10 vezes a sua massa. É como se ele fosse um hamster subaquático. A única diferença é que os hamsters cospem tudo que conseguem esconder na boca para comer depois, devagar e por partes. Já o engolidor negro não tem essa oportunidade. A evolução simplesmente não deu a esse peixe a capacidade de cuspir as coisas. E assim, a gula do engolidor negro pode ser o seu fim, pois se ele engolir peixes de 4 a 6 vezes de seu tamanho, daí ele já está assinando sua própria sentença de morte. É simplesmente impossível digerir essa presa por inteira. E como resultado, ele começa a decompor e liberar gases que empurram o engolidor negro para a superfície do oceano. Foi assim que as pessoas descobriram sobre a existência do engolidor negro. Eles apenas acharam algo estranho no mar. Mas, sabe, parece-me que, mesmo que a presa seja digerida com sucesso, a vida de um engolidor negro dificilmente pode ser tida como confortável. Deve ser muito chato nadar com uma coisa tão grande. Parece tão ridículo quanto um aluno do ensino fundamental carregando uma mochila gigante. E se um predador o ver? Ou se ele ficar preso em algum lugar ou bater em alguma coisa? Nem para isso você ajudou esses peixes, não é evolução? E este não é o único caso em que a evolução criou algo incompreensível e completamente impraticável. Veja, por exemplo, a forma como as girafas dão à luz. Durante esse processo, a fêmea não se senta nem se deita, como muitos dos outros animais. E isso pode danificar o longo pescoço do bebê. Portanto, a vida desse filhote já começa com um desafio. Ele tem que pular de uma altura de 2 metros sem nenhum equipamento de segurança. Ai, não foi assim que eu imaginei isso! E sobre os animais cujas presas ou chifres perfuram suas cabeças simplesmente porque estão crescendo? A evolução não inventou nenhuma maneira de evitar isso. Quem em sã consciência faria um animal que se mataria com o tempo? Isso não faz sentido. Acho que se as pessoas fossem responsáveis por criarem os animais, provavelmente tentariam levar em conta todas as suas necessidades e corrigir todos os erros. Talvez não funcionasse na primeira tentativa, mas com o tempo, em novas versões, aprenderíamos como criar organismos mais próximos da perfeição. Pelo menos porque estamos tentando estudar como e por que eles funcionam. Aqui vai um exemplo simples. As vias aéreas de um humano estão localizadas muito perto do seu esôfago, e se algo der errado, corremos o risco de sufocar. Algo bem mal pensado, já que você pode ser morto por um simples desejo de satisfazer sua fome. Em alguns aspectos, somos semelhantes aos engolidores negros. Mas como esse problema pode ser evitado? Claro, a natureza ainda tem uma solução funcional para isso. As baleias, esses grandes mamíferos, desenvolveram orifícios respiratórios no topo de suas cabeças com a mesma função que as narinas para os outros mamíferos. Isso significa que as baleias não precisam erguer toda a cabeça acima da água para que o ar entre nos pulmões. Ao mesmo tempo, esse sistema respiratório separa completamente a traqueia do esôfago, o que faz com que as baleias não corram o risco de se engasgar com comida ou água durante o mergulho. Imagine como isso é favorável. Se um humano se engasga com comida, ele só pode contar com a ajuda de outros que saibam fazer a manobra de Reinhardt. Já as baleias nem precisam se preocupar com isso. Elas apenas nadam e comem como bem querem. Se ao menos os humanos pudessem criar animais, realmente acho que poderíamos tornar o planeta um lugar melhor, ou pelo menos melhorar nossos próprios corpos. O importante é que as tecnologias que permitam mudar tudo ao redor caiam nas mãos certas. Bem, pelo menos é o que se espera. Na verdade, é um pouco frustrante. Veja só, graças à evolução, a vida na Terra evoluiu de minúsculos micro-organismos a enormes dinossauros.
de girinos a humanos. Isso é brilhante. Então, por que não foi possível pensar em todas as ações com antecedência para evitar a criação de adaptações obviamente mal-sucedidas? Como coisas assim podem acontecer? Bom, eu tenho uma resposta para essa pergunta. A evolução não é pensada. Ela não faz nenhum plano para cada espécie específica ou, em geral, nenhum esquema, nenhuma direção, nenhuma ideia ao que será realizado no futuro. A evolução leva em consideração apenas as melhores taxas de sobrevivência para os indivíduos. Se algumas variantes de genes tiverem sucesso nisso, então na próxima geração mais indivíduos as herdarão. No entanto, a evolução não pode planejar recursos melhores e, em seguida, desenvolver um conjunto de genes que produzirá esse recurso. Em outras palavras, ela age antes de pensar. Mas a situação é: a evolução não pensa em nada. O que foi que você disse? Patas maiores foi o que te ajudou a fazer mais bebês? Boa! Agora todos os seus descendentes terão patas maiores. O que você quer dizer com que elas dificultam andar? Descubra como arrumar isso por aí, pois agora eu tenho uma pausa para o almoço. Todos provavelmente já se depararam com algum atendente de call center que é desse jeito assim pelo menos uma vez na vida. Irresponsável, preguiçoso e, além disso, muito lento. Mas é meio estranho perceber que ele é responsável pela criação de toda a vida na Terra. Mas você não só pode melhorar as ações da evolução, como você também pode até mesmo acelerá-la. Bem, só em laboratórios. Isso funciona da mesma maneira que com diamantes artificiais. O que leva a natureza pelo menos milhares de anos para fazer, um ser humano pode criar em apenas algumas semanas. Ok, a evolução no laboratório leva mais tempo. O que os cientistas fazem pode ser chamado de seleção não natural. Por exemplo, eles selecionam a proteína com as características mais desejáveis e, em seguida, transformam no laboratório para torná-la continuamente melhor. Embora, na verdade, as pessoas usem quase as mesmas ferramentas encontradas na natureza. Nada tão sobrenatural. Nós apenas sabemos exatamente o que estamos fazendo. O que acontece é que em laboratórios é possível atingir velocidades de muitas ordens e de magnitude maiores do que na natureza. Em outras palavras, a evolução poderia teoricamente ir muito mais rápido do que na Terra, e talvez numa direção melhor. Atualmente, a humanidade está aprendendo a controlar a evolução, às vezes sem saber sobre isso. Mas qualquer adaptação em um mecanismo evolutivo, mesmo que você tenha que se adaptar para coexistir com as pessoas. Devido à caça ao marfim, elefantes com pequenas presas começaram a aparecer. As asas dos escarpados ficaram menores, porque os ajuda a se movimentarem melhor em estradas movimentadas, onde os pássaros constroem seus ninhos. Em Porto Rico, alguns lagartos e lagartixas desenvolveram dedos do pé mais pegajosos e pernas mais longas que os ajudam a se agarrar em construções altas. Até os chapins formaram bicos mais longos para puxar a comida dos comedouros de uma forma mais eficiente. E tudo isso é uma evolução que foi acelerada sem a interferência de laboratórios. Alguns estudos chamam os humanos de superpredadores, que fazem com que os animais evoluam 300% mais rápido do que ocorreria naturalmente. 300%? As criaturas que caçamos tentam ficar menores e começam a se multiplicar o mais cedo possível, antes que os humanos possam chegar até elas. Bem, isso é bastante compreensível da parte deles, mas ainda não consigo compreender o quanto podemos afetar a natureza. E não estou levando em consideração as mudanças em laboratórios, que podem nos tornar muito mais eficazes do que a evolução natural. Isso não se trata apenas de velocidade. Você já viu os bulldogs franceses? Eles podem ser muito fofos, mas, como de costume a se acontecer com as raças artificiais, sua aparência atraente tem um grande custo para a saúde do cão. Para os bulldogs franceses, essa modificação genética representa problemas respiratórios graves, mas que podem ser corrigidos. Você só precisa se concentrar nos genes certos durante a reprodução, que farão os cães saudáveis novamente. Sim, talvez isso afete a aparência da raça, mas ei, o que é mais importante? E aqui vai mais um fato interessante para você. A evolução não pode fazer algo assim. Ela não pode simplesmente reverter as mudanças que são consideradas inúteis. O caminho evolutivo é um beco sem saída. O que acontece se um animal não puder sobreviver bem com as mudanças genéticas? Bem, ele morre e a evolução continua. Talvez fique melhor da próxima vez. Não é de se admirar que algumas espécies optem por não depositar nenhuma esperança na evolução, não com uma atitude dessas. Tudo bem, no entanto, eles têm uma maneira de acelerar seu desenvolvimento por conta própria.
Mesmo sem a ajuda de humanos, laboratórios e da engenharia genética, os animais simplesmente roubam genes. Os cientistas costumavam pensar que apenas as bactérias podiam fazer isso quando, por exemplo, disseminavam características como resistência a antibióticos. Mas um estudo de 2010 mostrou que criaturas maiores também são capazes de roubar. Os pulgões veem cores diferentes e seu destino geralmente depende delas. As joaninhas caçam os pulgões vermelhos e as vespas caçam os verdes, ao contrário dos flamingos, que ficam rosados como resultado de sua dieta. Os pulgões sintetizam seus pigmentos por conta própria, mas nem sempre foi assim. Originalmente, os pulgões o pegavam emprestado dos fungos. Parece algo incrível e muito complicado ao mesmo tempo, mas insetos minúsculos realmente adquirem seus genes de uma maneira tão incomum. Provavelmente eles fizeram isso para evitar o ataque de certos predadores. E você deve admitir que isso é até engenhoso à sua maneira. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Deixe o seu like aqui neste vídeo e comente abaixo se você gostou dessas curiosidades. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!